nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco, dando continuidade à leitura do livro de Eclesiastes. Hoje vamos ler os capítulos 5, 6, 7 e 8 e eu espero que você esteja lendo junto comigo, ok? Bom, então, Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas, do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades, porém teme tu a teu Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento, pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado mais alto, há ainda outros mais altos do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos, até o próprio rei se serve do campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isto também é vaidade. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que os comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com os seus olhos? O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Há um mal doloroso que vi debaixo do sol, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas estas riquezas perecem pelo seu mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará, assim como veio. E nada tomará do seu trabalho que ele possa levar na sua mão. Isto também é um grave mal, e em todos os pontos, justamente como veio, assim ele há de ir. E que proveito ele tem em trabalhar para o vento? E em todos os seus dias também come em trevas, e tem muita angústia e ira por causa de sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi: uma coisa boa e bela é comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem, também a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua própria porção e gozar do seu trabalho. Isto é dádiva de Deus, porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria de seu coração. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é comum entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada falte à sua alma de tudo quanto ele deseja,
porém Deus não lhe dá poder para daí comer, mas o estranho vem e come. Isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e vier muitos anos, de modo que os dias de seus anos sejam muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porque ele veio com vaidade e parte em trevas, e seu nome será coberto pelas trevas. Além disso, ele não viu o sol, nem conheceu nada, mas descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois o que tem o sábio mais do que o tolo? O que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear do desejo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Aquele que existe já foi nomeado e sabe-se que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. Visto que há muitas coisas que aumentam a vaidade, o que é melhor para o homem? Porque quem saberá o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra? Quem poderá dizer ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes capítulo 7. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo. Isto também é vaidade. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não há sabedoria nesta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, e através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro também é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade alegra-te, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez em oposição ao outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Todas as coisas vi nos dias da minha vaidade. Há um homem justo que perece na justiça, e há um homem ímpio que prolonga sua vida na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria antes do seu tempo. Bom é que guardes isto. Sim, também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto.
A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 homens poderosos que haja na cidade, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te. Por muitas vezes também o teu coração reconhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste a outros. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, eu serei sábio, mas isto ainda estava longe de mim. Aquilo que está distante e excede em profundidade, quem poderá encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas e para conhecer a impiedade da insensatez e até mesmo da tolice e da loucura. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e redes e cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis aqui o que encontrei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca minha alma, porém eu não a achei. Um homem entre 1000 eu encontrei, mas uma mulher entre todas estas não encontrei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Eclesiastes capítulo 8. Quem é como o homem sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar a sua face e o vigor da sua face alterado. Eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento de Deus. Não te apresses a sair da sua vista, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo do modo como quer. Porque a palavra de um rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem é grande sobre ele, porque ele não sabe o que há de ser. Porquanto quem lhe dirá quando há de ser? Nenhum homem há que tenha poder sobre o espírito para o reter, nem tem ele poder no dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a maldade livrará aqueles que a possuem. Tudo isto eu tenho visto e apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que um homem governa sobre o outro homem, para o seu próprio dano. Então eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado e saído do lugar santo, e eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isto também é vaidade, porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra. Então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não lhe prolongará os dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos, a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios, e também há homens ímpios, a quem sucede de acordo com as obras dos justos. Eu digo que isto também é vaidade. Então eu elogiei a alegria, porque o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer e beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida,
que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o negócio que é realizado sobre a terra, pois também há que nem o dia nem a noite dorme com os seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, contudo ele não a encontrará. E embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-la. Amém? Então, lemos aí o pregador, né? Falando sobre as vaidades que ele encontrou sobre a terra, ao aplicar ao coração dele em conhecer a sabedoria. Eu gostaria de deixar apenas um versículo que me chamou a atenção, que está no capítulo 7, no último verso, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, ok? O pregador está nos dizendo, eu achei isso aqui, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Quantas vezes nós queremos fazer o mais complicado, digamos assim, né? Mas nós devemos nos lembrar de muitas vezes nós ouvimos, olha, aquilo é simples. E muitas vezes também nós não conseguimos achar essa simplicidade, né? E o pregador está dizendo, olha, o Senhor fez reto, o evangelho é simples, né? As coisas de Deus é simples, basta somente obedecer. E como ele diz ali, né? Empenhei meu coração em estar descobrindo isso. Então, ele também diz ali, né? O que mais causaria alegria a não ser comer, beber e alegrar-se? Como a vida deve ser assim, né? Simples, sem as preocupações, colocando realmente a nossa confiança no nosso Deus, né? Quem sabe nós consigamos alcançar esse nível, né? O pregador mesmo diz aqui, né? Que ele não alcançou ainda, mas que ele tem buscado, né? Que nós também possamos alcançar esse nível, né? De despreocupação, porém empenhando o coração em conhecer a sabedoria, né? Em adquirir a sabedoria. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, porque a tua palavra nos traz tanta esperança, Pai. Ela diz aqui que o Senhor olha todas as coisas e que o próprio pregador achou homens que causam injustiça, mas que existem homens mais poderosos do que este, né? Hoje nós vemos a injustiça plantada em todos os lugares, dando frutos em todos os lugares, mas nós sabemos que há um mais poderoso que vai destruir toda a injustiça e iniquidade. Então, muito obrigada, Senhor, por palavras tão esperançosas, palavras tão encorajadoras, tão animadoras, que nos faz seguir em frente. Muito obrigada, Senhor. Agradeço, Pai, pelas muitas maravilhas, as bênçãos sem medida que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigada. Clamo pela tua sabedoria sobre a nossa vida, para que nós possamos seguir esse caminho também simples, reto, de alegria, né, prazeroso. Derrama sobre nós a tua sabedoria, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, próximo vídeo, que já será o último vídeo do livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos, tá bom? Fique na paz então e até o próximo vídeo.